todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do ABDT Memória Viva. O ABDT Memória Viva é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem o nosso sodalício. Nós temos grandes juristas, grandes confrades e grandes cofreiras, que têm uma história de vida que merece ser conhecida, além da sua própria produção intelectual e sua trajetória profissional. E hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar a nossa caçulinha, ao nosso membro mais novo da academia, a encantadora professora Gabriela Neves Delgado, a primeira mulher professora titular da UNB, uma referência no Brasil e fora dele no campo do direito do trabalho. Minha estimada Gabriela, bem-vinda ao ABDT Memória Viva. Obrigada, Pamplona, muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Que bom integrar agora a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E que honra ser chamada de caçulinha. Essa chegada foi uma chegada muito esperada. A gente investiu para que isso fosse possível. Então, eu considero que foi efetivamente uma conquista. Eu agradeço, estou muito honrada de poder aqui conversar com você, falar um pouco sobre as coisas da vida, enfim, o que você considerar que é oportuno. Obrigada. E, minha querida, eu não somente estou honrado com essa entrevista, eu estou honrado, estar ombreado contigo na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Obrigada. Vossa Excelência é uma das referências de uma nova geração de professores despontando e brilhando no horizonte como uma estrela que realmente nos ilumina e mostra os nossos caminhos, os caminhos a seguir. Mas eu quero conhecer um pouco mais de ti, que eu sei que todos os nossos ouvintes querem conhecer um pouco da sua história. Eu queria que você falasse onde você nasceu, quando você nasceu, onde você teve seus estudos fundamentais. É um momento Gabriela Neves Delgado por Gabriela Neves Delgado. A palavra é sua. Aham. Obrigada. Pamplona, antes de falar um pouquinho, eu queria compartilhar, né, com as pessoas que estão nos acompanhando, aquelas que tiverem interesse em ler um pouco da minha trajetória de vida e da trajetória no direito. Quando eu fiz o concurso para professora titular de Direito do Trabalho na UNB, um dos, uma das provas, uma das etapas era a apresentação de memorial com exatamente a trajetória, né, de vida no campo do direito do trabalho. E desse percurso, né, do que eu consegui elaborar, eu publiquei esse livro. Então, fica aqui como uma indicação, que é o Educação Orquestrada, Memórias de uma Professora Universitária. Nos primeiros capítulos, eu falo muito do que fez, né? Do que significou para mim essa entrada, a entrada no direito, a minha vida, enfim. Eu sou mineira, nascida em Belo Horizonte, carrego esse sotaque e carrego a mineiridade muito fortemente dentro de mim. E eu digo isso porque eu vivo em Brasília há cerca de 15 anos, mas eu sou mineira. E eu percebo isso muito fortemente, né? A gente entende a questão da cultura, o que nos atravessa das nossas regiões, muito quando a gente migra para outros espaços. Isso é muito interessante. Eu fiz toda a minha formação de ensino fundamental, médio e depois universitário em Minas Gerais, então envolta ali pelas montanhas de Minas, e foi onde eu também comecei a vida universitária. Então, eu fiz o mestrado em Direito do Trabalho na PUC Minas, depois eu fiz o doutorado em Filosofia do Direito na UFMG,
segui para 2 pós-doutorados, ambos em Sociologia do Trabalho, mas um na Unicamp e outro na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. E hoje, dentro mesmo de uma formação muito interdisciplinar, que eu achava que era importante para compreender o mundo do trabalho, eu venho estudando perifericamente a psicodinâmica do trabalho. Mas veja, sempre muito integrada pelo que há do jurídico no trabalho, esse é o fio condutor. Então, em Minas Gerais, eu fui professora concursada na UFMG, também concursada na PUC Minas, fui professora na Faculdade de Direito Milton Campos, que é uma privada de muito reconhecimento da região, até que eu migrei, mudei para Brasília, onde fiz concurso público também para o UNB, e aqui vivo desde então. Isso desde Queria os fazer uma de pergunta indo um 2009. pouquinho para trás. É Assim, claro que eu sei, é um fato sim, quase público, mas eu queria que você mostrasse como é que o direito surgiu na vida daquela menina assim, lá de BH. assim, é verdade. É tão interessante isso. Eu venho de uma família, estou dizendo da minha família nuclear básica, e aí, especialmente as referências materna e paterna, meus pais, eles, tanto meu pai como a minha mãe, eles são professores universitários. Minha mãe já aposentada, meu pai ainda na ativa, mas ambos professores universitários. Minha mãe na área de história, meu pai começou na ciência política, mas depois foi para o direito. Aliás, minha mãe também fez, os dois fizeram uma formação na ciência política e depois foram para suas áreas de formação, nas graduações respectivas. Mas o fato é, Pamplona, e eu acho que isso é muito importante, é que eu vivi a vida universitária, antes de falar do direito, desde a mais tenra idade. Então, na minha casa, na casa dos meus pais, o universo da educação universitária sempre foi muito vivo. Seja porque a minha casa era uma casa rodeada de livros. Então, em dado momento, eram 2 escritórios, um de direito e o outro das humanidades, literatura, e eu ficava transitando entre os livros, entre aqueles espaços, com muita liberdade, toda a liberdade para ler, para pegar os livros, para mexer, para entender o que tinha ali do universo dos livros. Eu acompanhava especialmente a minha mãe na universidade, em vários momentos eu acompanhei menina, então eu reconhecia uma mãe professora e reconhecia um pai professor universitário também, os dois, pelas orientações, pelos textos, pelos momentos da escrita, pelo silêncio que era preciso fazer com muita delicadeza na casa para os momentos de estudo. Então, para te dizer que o universo do estudo, da universidade, do ambiente universitário, com tudo que ele traz, isso fez parte de mim desde muito cedo. Então, quando eu fiz no terceiro ano do ensino médio, quando eu fui fazer vestibular, eu já sabia que eu queria ser professora universitária. Eu tinha convicção de que aquilo era algo que eu queria para minha trajetória. É claro que, para além disso, ao escolher o curso, eu também fui atravessada pelas influências que eu tinha dentro de casa. E aí eu te digo, especialmente da influência paterna, porque meu pai fez direito, seguiu, né, como professor e na magistratura, e nós temos muita afinidade, muita afinidade. Nós somos mesmo muito próximos. E isso foi uma construção não só afetiva, como também profissional, porque a gente já escreveu muito junto, a gente seguiu na mesma área. Então, o caminho do direito foi uma escolha
Com toda certeza, quando a gente é muito jovem, imagina aos 17 anos, a gente não consegue ter essa clareza assim como nós temos depois que os anos passam. Mas seguramente essa influência muito positiva, foi definitiva para a escolha da área. E eu te diria isso, pensando na minha, você está pedindo para eu voltar lá atrás, e as que falando, eu sempre gostei do campo das letras, as humanidades, essa área era a minha área desde sempre na escola. Eu sempre gostei de letra, de palavra, de escrita, de mentalizar, de escrever, de colocar papel pensamento no papel, de falar. Sempre tive uma vocação para comunicação. Então, o caminho das letras, o significado dessa área, das humanas, história, geografia, português, isso sempre foi algo muito efervescente dentro de mim. Os números eu enfrentava, mas assim, na verdade, a vocação muito visível, era assim, era incrível isso. Então, eu sabia que era a área das humanidades, eu tive essa influência muito decisiva, e é claro que no campo do direito, a formação como professora, e por isso acho que eu alcancei a titularidade jovem, né, considerada a carreira universitária, e no caso, por exemplo, da UNB, ter sido a primeira professora titular da Faculdade de Direito, mulher, é uma grande vitória. E eu acho que diz respeito a essa formação, sabe, Pamplona? Que foi uma formação muito sólida. Mas é claro que no direito a gente tem outros caminhos. Eu venho galgando e espero que seja isso, porque a gente tem muita vida, né? Outras aberturas, mas sem perder de vista que pela educação, você bem sabe disso, a gente tem capacidade mesmo de ser ponte para outras pessoas, de alavancar outras formações. Isso é muito rico, né? Isso é muito É, forte. é evidente, né, a influência de seu pai e de sua mãe na área das Sim, humanidades. No seu sim, pai foi para o direito, é mas a verdade, influência foi um pouco mais do que o direito, né? Como é é que o verdade. direito do trabalho surgiu na sua vida, Gabriela? Olha que interessante, quando eu era estudante universitária, eu já sabia que eu queria ser professora universitária, portanto, eu comecei a pesquisar desde o terceiro período. Eu fiz pesquisa o curso inteiro. E o tema que eu escolhi à época foi trabalho da criança e do adolescente. Então, eu fiz duas pesquisas, uma dessas pesquisas que são de programas de PIBIC, né? Iniciação pesquisa, né, científica, né? institucionalizados da universidade, e o outro pelo Instituto de Relações do Trabalho da universidade. Então, imagine, eu já fui alavancando aquilo ali. É, no último ano do curso, eu levei essa pesquisa para a Universidade Federal de Ouro Preto, a pesquisa foi premiada, eu fiz uma apresentação, deu muito certo, e lá eu conheci a professora Tânia da Silva Pereira. Professora Tânia da Silva Pereira, ela é da área de direito civil, mas direito de família, criança e adolescente. Ela era filha do professor Caio Mário da Silva Pereira. Ela me convidou para fazer um estágio no escritório, no Rio de Janeiro. Deu muito certo. Então, eu fiz o estágio e depois, quando eu formei, eu fui para o escritório da Tânia para advogar. E aí eu comecei uma especialização na UERJ em Direito da Criança e do Adolescente. Veja, eu formei em dezembro eu mudei para o Rio de Janeiro, mas foi uma transição, porque apesar da honra de trabalhar no escritório da Tânia, de inclusive ter conhecido pessoalmente o professor Caio Mário da Silva Pereira, eu percebi que o objeto de estudo que me chamava a atenção neste tema, trabalho da criança e do adolescente, não era efetivamente o direito da criança e do adolescente, mas sim o Mas é um direito do trabalho. trabalho. Isso. Quando eu consegui fazer
essa compreensão, veja, a gente Virada de leva muito chave, né? tempo. É, quando eu fiz essa compreensão, eu falei com a professora Tânia: "Professora, eu tenho que voltar, porque na verdade eu quero ter tempo de pesquisa, eu quero fazer a formação universitária e é no direito do trabalho". Ela foi mesmo muito generosa, porque ela compreendeu que era uma construção, eu era uma mulher ainda muito jovem, então eu voltei já sabendo que o processo de seleção de mestrado da PUC Minas, à época na UFMG não tinha ainda o programa de pós-graduação em Direito do Trabalho, então eu já sabia que a prova seria em julho, então eu acho que eu voltei meados, eu não vou conseguir fazer assim com muita precisão, mas eu acho que eu voltei junho, eu voltei e eu voltei estudando, que eu falei, eu vou passar nessa prova de qualquer jeito. Peguei todos os livros, todo o material, me organizei, passei na prova em primeiro lugar. Aí, quando eu entrei, eu logo virei estagiária de docência do professor Márcio Túlio Viana, que virou meu Cantador. orientador de mestrado e é padrinho de batismo da minha filha. Ele é Tamanha a encantador, ele é encantador. amizade, sim, Pamplona, tamanha a amizade que nós construímos. Ele é o padrinho da minha menina mais nova. Isso é claro, anos depois. Mas aí parece, sabe, Pamplona, quando eu entrei no mestrado, então veja, eu precisei de um afastamento para compreender, é muito curioso Sim. isso, né? Mas quando, eu não sei se você sabia desse caso. Não, não sabia, Então, não. é verdade. E aí, Ah, quando eu. talvez esse afastamento é freudiano, é matar o pai, ou É Nietzscheano, isso, matar Deus, para depois se reencontrar. é isso, a gente vai e volta, né? É isso, esses afastamentos são necessários. Mas veja, eu tinha muita convicção, porque eu pesquisei o tema por muito tempo, então para mim foi uma Sim, honraria ter ido. claro, Mas a gente vai compreendendo as escolhas à medida que vai caminhando, né? E o que verdade. eu ia te dizer que quando eu ingressei na PUC, no mestrado, e comecei a trajetória docente, a impressão que eu tenho muito honestamente, é que eu entrei no rio manso. É claro que todas as vidas, nossas vidas, têm muitas dificuldades, mas é como se eu tivesse acertado o rumo ali, profissionalmente, que é isso, sabe? E aí, é óbvio, eu fui trabalhando, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, eu fui me movimentando e os caminhos foram abrindo, né? Mas então, é para te dizer que a descoberta do direito do trabalho, o direito do trabalho foi uma escolha desde a graduação, mas era uma escolha em conjunto com esse segmento do direito civil, porque o tema era trabalho da criança e do adolescente. Quando eu precisei especializar, né, a gente vai se especializando, eu entendi que primeiro era uma oportunidade e depois eu compreendi que o caminho seria o outro, e deu certo, e é É. isso. Bem, eu pessoalmente ainda continuo misturando o trabalho e civil com frequência, Isso, mas eu é isso. confesso que fiquei assim, pensando ter com algum convívio com Caio Mário da Silva Pereira seria um sonho para mim, né, que ele é uma referência também na Eu minha queria, formação de civilista, sim, né? é E, verdade. mas que caminho, que estrada maravilhosa. Me Pamplona, conte. na verdade, eu fui à casa dele uma vez, a Hum, professora Tânia, a gente fez uma entrevista com ele, está publicada e tudo, mas eu queria dizer, porque também é uma homenagem, e eu falei dos livros aqui, dos livros da minha casa, que a gente nasce com os livros, que uma das coisas, eu acho que eu não vou cometer nenhuma indiscrição, porque na verdade é um encantamento mesmo. sim, Uma sim. das coisas que mais me impressionou quando eu fui à casa dele foi a quantidade de livro nas paredes. Eu falava que maravilha! E era livro, era livro, era livro. E eu tive um encantamento de ver uma referência para todos nós, e pensar como é que era a vida, né, de um estudioso, pelos livros, pela casa, que era uma casa que simbolizava alguém que estava no caminho de estudo, né? Então foi realmente uma experiência muito gratificante. É. E você, querida, tem uma história muito, muito inspiradora na condição de professora, né? Você
fez uma carreira lá em Minas, por circunstâncias pessoais, Exato, foi para Brasília, exato. construiu uma nova carreira em Brasília, no magistério, e tornou-se uma referência de professora, de docente, genericamente falando, e de mulher professora, Uhum. sendo hoje a primeira professora titular da UNB. Me conte um pouquinho sobre isso, antes da gente ir para minhas Sim. perguntas finais. Ah, sim. Só uma fala, eu me tornei a primeira professora titular da Faculdade de Direito, Da porque faculdade, sim. sim, porque na UNB, seguramente tem outras mulheres, Sim, mas claro, claro. isso foi uma vitória enorme, porque imagine, nós estamos falando de uma universidade que à época tinha mais de 60 anos de existência e que até então não contou com seu quadro, no seu quadro docente, com uma mulher professora titular. Sim. Tinham homens, mas não tinha chegado uma mulher. Por todas as circunstâncias, né, que são várias. Mas o fato é que, vamos dizer, já seria uma vitória a titularidade, mas ela veio com esse ganho a mais, Com né? essa simbologia que é Isso. inspiradora. E eu acho, Pamplona, que isso significa, na verdade, alcançar a titularidade, e alcançar a titularidade com essa característica, né, de abrir um espaço, de alguma forma, trazer o exemplo para as mulheres que estão na carreira docente, como pesquisadoras, professoras, estudantes, né, nos programas de pós-graduação, na graduação, de que uma caminhada com dedicação, disciplina, seriedade, ela é possível. E que é Sim, e a regra possível, básica, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. O é seu isso, exemplo é que é inspirador mesmo, não tenha dúvida. é isso. É, Mas, e sim, acho que para as mulheres, talvez, Pamplona, acho que é interessante dizer isso, é também a possibilidade de ver uma profissional que consegue ajustar a vida profissional com os grandes desafios que a maternidade traz, quando você tem uma maternidade ativa, cuidadosa, porque nós estudamos, mas isso a gente vê no real da vida, que mulheres tendem a fazer dupla, tripla jornada de trabalho. Como diz a minha mãe querida, para que a mulher precisa ser duas, três, quatro para ser uma. Então é isso. Por isso é um e eu presente. aproveitando a frase, né, que a palavra ensina e o exemplo arrasta, você teve um exemplo em casa de uma mulher que conciliou o exercício de atividade como professora dentro também da condição de mãe, né? Isso, é isso. Eu É sei que ela é isso. uma Já referência para dizia você. Adélia Prado, né? Mulher é desdobrável, eu sou. E esse é o exercício, né? Não estou dizendo que é fácil, pelo contrário, mas a Definitivamente gente não é. vai achando Mas o caminhos, grande né? elemento é perceber que não é fácil, mas que é possível. É E é isso. isso que o exemplo inspira. E agora eu É quero ir isso. para uma pergunta muito particular, Sim. né? Particular para o nosso programa, do corte epistemológico do nosso programa. Como é que surgiu a Academia Brasileira de Direito do Trabalho em sua vida? Assim, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho era um sonho antigo, que me demandou muita paciência para poder entender qual seria o momento oportuno de tentar entrar num espaço muito prestigiado, de muito valor, mas muito concorrido. E fez muito sentido, Pamplona. Então, quero te dizer que foi um sonho acalentado. Eu quero te dizer que não foi algo, foi uma construção lenta, que levou mesmo tempo, um tempo de semeadura, sabe? É, é, maior do que o momento da disputa, porque é isso, a gente vai acalentando os sonhos, né? E aí eu acho, Pamplona, que foi muito interessante sob o ponto de vista da minha vida profissional, a coincidência, se é que há coincidência, tá? Mas assim, o fato de eu ter
feito a titularidade em 6 de dezembro de 2023 e em 5 de dezembro de 2024 tomar posse na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ou seja, exatamente um ano depois. O que eu quero te dizer com isso, Pamplona? Eu quero te dizer que eu acho que a entrada, a posse, a eleição para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho veio neste contexto, desse momento de conquista e celebração, faz parte me parece que faz parte de um mesmo contexto. Mas eu fui levada pelas mãos dos confrades, especialmente Sérgio Torres, Jorge Bolsinhas, Lorena Colnago, depois, por óbvio, vieram muitos outros confrades e confreiras, amigos, pessoas que depositaram em mim confiança, e eu acho que a gente fez mesmo um trabalho muito sólido, né? Paciente e respeitoso para essa entrada. Mas isso não seria possível, eu preciso dizer aqui, o sonho pode nascer como algo pessoal, mas depois se torna um projeto coletivo. Isso só foi possível, essa entrada, a eleição, porque muitas pessoas, muitas mãos estiveram juntas nesse percurso, sabe? Então, eu queria aqui mais uma vez agradecer. Eu fiz isso na posse, mas acho que preciso fazer de novo. Agradecer a todos que, em gesto de muita confiança, me honraram o voto e permaneceram comigo na caminhada. Então, assim, talvez a sua pergunta seja porque faz parte mesmo de alguém que faz da formação, do ensino, da construção dentro do campo do saber algo de muita relevância. Então, entrar na Academia Brasileira de Direito do Trabalho é uma honraria, mas para mim, é um caminho de coerência com o que eu acredito, estudo, e eu espero, Pamplona, que dentro das minhas possibilidades, dentro dessa perspectiva, né, que eu tenho traçado do constitucionalismo humanista e social, que eu possa efetivamente contribuir, respeitando, né, a diversidade, contribuir de uma forma muito segura e também discreta, no sentido de respeitar as diferenças, mas que eu possa é, contribuir para a academia, contribuir para essa entidade tão importante, né, que é fonte viva do direito do trabalho. Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que você tem, porque já contribui. Antes Obrigada. de entrar na academia e dentro da academia, continuará nesse caminho de luz. E minha querida, você que tem essa carreira inspiradora, esse conhecimento enciclopédico do direito do trabalho, numa perspectiva de militância, numa perspectiva de luta mesmo por garantia de direitos fundamentais. Eu vou lhe fazer a pergunta final dessa entrevista. Depois de ter toda essa construção, cognição é construção de conhecimento, depois de ter feito todos esses processos cognitivos, né, de formação, de experiência, como é que você vê o futuro do direito do trabalho no Brasil e no mundo? Sim, Suas expectativas ou perspectivas? sim. Direito é disputa, né, Pamplona? Então, a gente está num campo de disputas argumentativas, de disputas teóricas, mas direito é um campo de disputa, em disputa. E toda construção legislativa e jurisprudencial é, em si, uma construção que a gente espera que seja uma construção evolutiva, mas ela precisa ser disputada a todo tempo, porque caminhos de retrocesso, eles estão sempre presentes. Afinal de contas, a gente vive uma vida em que a gente tem fluxos e refluxos políticos, ideológicos. Então, enfim, se o direito é uma disputa, eu acho que o nosso papel e a minha perspectiva é que a gente tenha cada vez mais instrumental,
para que a gente possa aprofundar o nosso instrumental teórico e prático para disputar da melhor maneira possível o direito. E na minha perspectiva, que é uma perspectiva de fundo constitucional, eu me considero uma pesquisadora de formação constitucional, que nós tenhamos fôlego para disputar as premissas constitucionais de proteção ao trabalho. Então, acho que a gente tem um desafio grande pela frente, porque a gente está num espaço, no mundo, em uma profusão de mudanças. As mudanças tecnológicas são as mais variadas e elas são aceleradas. Então, isso vai exigir do intérprete uma revisitação dos seus saberes e uma adequação, vou partir do texto constitucional, às novas realidades prevalecentes. Então, o caminho para nós é um caminho de desafio e de construção de saber. Não acho que vai ser fácil, a gente percebe pelo cenário, né, brasileiro e mundial que os movimentos do jurídico são movimentos permanentes de fluxo e refluxo no sistema de proteção ao trabalho, e exatamente por isso é que cabe a nós, intérpretes do direito do trabalho, um exercício permanente de revisitação teórica, para que a gente possa manter a coerência de um sistema de proteção, integração, a partir do prisma dos direitos fundamentais trabalhistas. Vamos Perfeito. disputar esse direito. Eu não diria melhor. É o momento de continuar vigilante, mas também isso. atuante. Eu fico Isso. muito feliz mesmo de ter feito esse episódio contigo. Acho que foi uma Obrigada. aula. Muito Você é a nossa obrigada. caçulinha que nos dá lições, que nos ensina, que cada vez mais nos encanta. É impressionante. Eu já gravei, acho que 40 episódios, é muito episódio no ar, e eu estou encantado, sabe? Achando que esse pode ser um Obrigada. dos melhores, quiçá o melhor. Meus parabéns. E Muito eu quero obrigada. dizer uma enorme satisfação, um privilégio mesmo viver esse momento aqui Sim. contigo. E eu quero dizer para todos e todas que estão assistindo que vejam, comentem, compartilhem esse vídeo e vejam também os demais vídeos do ABDT Memória Viva, também do ABDT Entrevista e em toda a produção da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que está aqui para servir toda a comunidade jurídica nacional e internacional na defesa do nosso direito do trabalho. Até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Justiça queremos.